Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros amigos aqui do Via Romana, como vão? Nós estamos aqui novamente juntos, hoje para falar sobre o sino da Amazônia. Não era nem para eu estar falando desse tema hoje, em vista de eu estar um tanto quanto gripado. Se eu tossi durante a apresentação do vídeo, eu peço perdão a você, caro espectador. Porém, a urgência do assunto me leva a tratar dessa questão. Também o fato de que muitos palpiteiros que não têm compromisso com a doutrina da igreja terem já dado um parecer a respeito do assunto, me leva também a gravar esse vídeo de maneira urgente, urgentíssima, já que o sínodo está aí para começar. Pois bem, eu dividi hoje o assunto sínodo da Amazônia em algumas partes, tá? Onde eu vou falar aqui a primeira parte, uma introdução, uma segunda parte. Eu vou falar aqui do início do documento Laudato Si, que é a base desse sínodo. Na segunda parte eu vou falar do bojo da encíclica Laudato Si. E por fim, farei uma conclusão. Perfeito? Então vamos lá. Para a gente começar aqui, primeiro a gente tem que entender qual é a finalidade dos sínodos na vida da igreja conciliar, né, que chamamos de igreja conciliar, no pós-Vaticano II. Bom, são três objetivos gerais. A gente vai explicar aqui. Primeiramente, significar a colegialidade, uma ideia trazida pelo Vaticano II. Reduzir o primado papal e a ingerência de Roma sobre as igrejas particulares. Consequentemente, auscultar a coletividade do povo fiel, ou seja, o coletivo. É um conceito de igreja-povo, não mais de igreja hierárquica. E, por fim, sintetizar tendências teológicas, ou seja, fazer uma dialética, onde você unifica tendências opostas num documento único, o que mostra que todos esses textos que saem dos sínodos são, na verdade, provisórios. Porque a ideia mesma que nasce dessa proposta sinodal, de uma igreja sinodal que se reúne a cada 5 anos para discutir um assunto, é que as soluções sejam provisórias e os textos sejam, na verdade, proposições e não imposições. Então, os textos dos sínodos, né, geralmente as exortações pós-sinodais, elas não têm um caráter de magistério. Magistério é quando há atitude imperial da parte do Papa. Quando você apenas propõe um debate teológico e sintetiza tendências teológicas num documento, isso não é magistério. Isso aí é discussão teológica, é debate acadêmico teológico e não magistério da igreja. Então, os sínodos eles não têm nenhuma autoridade doutrinal para começo de conversa, porque para ter autoridade tem que ter imperiosidade, e não tendo imperiosidade, não tem magistério. Perfeito? E, assim, a ideia por trás é essa ideia de igreja como um coletivo, ou seja, a igreja como um conjunto, né, de povo e sacerdotes que estariam mais ou menos no mesmo patamar e que juntos discutem e chegam a uma conclusão a respeito de um assunto qualquer, de maneira que a colegialidade trazida aí pelo Vaticano II, ela reduz significativamente o poder do Papa. Então, é como se a igreja, a doutrina da igreja, o parecer da igreja brotasse, né, de um consenso e não da autoridade. Um consenso entre os bispos, sendo que os bispos também têm que escutar os fiéis, têm que ouvir o mundo também, a sociedade e etc. Então, esse sínodo da Amazônia, na verdade, ele é uma síntese de vários erros que foram sendo estabelecidos desde o Vaticano II. Né? O primeiro deles é essa ênfase excessiva na colegialidade, que reduz o primado do Papa e que traz uma noção de igreja-povo, igreja-coletividade, quebrando ou reduzindo bastante a ideia de igreja hierárquica. Né? O outro lado é que esse sínodo ele representa um pouco daquele espírito que está lá na Gaudium et Spes, documento base do Vaticano II, que diz que os anseios do mundo, né, as reclamações do mundo, as preocupações do mundo, ou seja, da sociedade profana fora da igreja, né, sociedade civil, sociedade política, são também
as reclamações, os anseios da igreja. Quer dizer, é uma tentativa de relacionar de forma direta a igreja e o mundo, como se Deus, né, falasse através dos clamores do mundo, dos clamores da sociedade. Tá? Então, eu não preciso insistir muito, porque isso tudo é heresia pura e simples. Né? A ideia também de sintetizar tendências teológicas num documento de síntese é o quê? Herético, porque você tenta sintetizar o sim e o não. Né? O preto e o branco. E a igreja ela sempre se pautou por fazer um juízo verdadeiro a respeito daquilo que é revelado por Deus e daquilo que não é revelado. Sim, sim, não, não. A linguagem da igreja é esta. Então, isto posto, são estes os princípios nos quais o Sínodo da Amazônia, e qualquer sínodo que tenha sido realizado do Vaticano II para cá, se fundamenta. Né? Esse talvez mais ainda porque ele atende a uma agenda ecológica, climática, ambiental, que foi sendo estabelecida em vários fóruns e vários órgãos supranacionais nos últimos anos. Tá? O que coloca a igreja a reboque de anseios justamente de organizações como a ONU, né? Como esses fóruns climáticos por aí, e que trazem a noção de que, olha, existe um problema climático mundial, esse problema climático ele só vai ser resolvido a partir da união dos países em torno de uma lei mundial. Né? Bom, se você fala de lei mundial, de medidas a serem tomadas mundialmente, você fala necessariamente de algum órgão, alguma estrutura que vai ter ingerência sobre os países, sobre os estados nacionais. Né? A ideia de uma estrutura que tem ingerência sobre os estados-nação até faz algum sentido, porque hoje até conversávamos com alguns amigos a respeito disso, e essa função de mediar a relação entre as partes conflitantes, ela na Idade Média, no passado, era feita pela igreja. Por exemplo, Portugal e Espanha, quando se lançaram as grandes navegações, foi a igreja, a partir do Papa Alexandre VI, um tratado de Tordesilhas que estabeleceu ali um acordo entre os dois países, pacificando o conflito entre os dois. Hoje, o que você tem no lugar da igreja é a ONU. Mas a função, né, de ser um árbitro mundial, de ser uma autoridade com a capacidade de julgar, de avaliar quem tem razão, quem não tem, quem deve fazer isso, quem não deve, essa função, ela precisa existir. Né? E assim, seria interessante se esse sínodo ele buscasse reempoderar a igreja desse papel, dessa função. Né? Olha, não, a igreja que vai arbitrar a questão ambiental. Né? Se é que alguma questão ambiental existe. Nós vamos tratar nos outros vídeos. Faremos nos próximos dias. Faremos amanhã e quarta-feira. Mas não é isso que o sínodo faz. O sínodo simplesmente assume, né, o instrumento labores do sínodo assume os posicionamentos ambientalistas que foram sendo colocados como verdades absolutas por esses órgãos, né, que estão aí, esses fóruns, né, essas ONGs, etc. E ele, se eximindo de qualquer papel de fazer um juízo objetivo sobre isso, a igreja poderia convocar, enfim, um corpo de cientistas, né, que representassem os dois lados do debate, para que houvesse uma discussão mais ampla, mais objetiva, e que fosse uma discussão que não ficasse pautada por financiamentos de um lado e de outro, porque a gente sabe que tem isso. Existem grupos econômicos que têm o interesse de dizer que há um aquecimento global causado pelo homem, que são os setores do supercapitalismo, capitalismo ecológico, capitalismo que quer implementar um novo padrão de produção. Para esses grupos interessa muito esse discurso. Por quê? Porque se estabelece uma lei onde só as empresas que cumprirem esses requisitos poderão participar do jogo do livre mercado. Assim como há grupos do velho capitalismo, capitalismo tradicional, ligado sobretudo às energias fósseis, que têm interesse também de que esse discurso não vá à frente, porque senão eles serão proibidos de continuar a produzir o que produzem. Então, a igreja poderia assumir esse papel
de ser um árbitro, né, de convocar cientistas, né, de forma absolutamente isenta, né, ou seja, sem financiar nessa ou naquela direção a discussão, para que chegasse a um resultado mais ou menos científico, objetivo, mais claro de tudo isso que está sendo debatido. Né? Mas não é o que o Instrumento Laboris aponta. Ele aponta para assumir a posição dominante que tem hoje no debate, né, que é imposto via grande mídia, de que tem um aquecimento global humano acontecendo aí e acabou, não se discute isso. Então, nos próximos vídeos, esse é um vídeo de introdução, nós vamos dar continuidade ao tema. Então, fizemos hoje uma introdução. Nos próximos 2 vídeos nós falaremos sobre a primeira parte da Laudato Si, tá? E a segunda parte da Laudato Si, que é o bojo mesmo da encíclica. Né? A primeira parte é a parte introdutória da encíclica, que elenca ali os princípios gerais, e a parte de desenvolvimento da encíclica, e traremos também uma conclusão a respeito disso tudo. Tá bom? Um abraço a vocês, até a próxima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.